palavra vai dizer que o rei, ele conseguiu ver a tristeza. E é assim que o nosso rei, o nosso pai, ele faz conosco. Às vezes você não precisa falar nada, mas Deus, ele te contempla. Ele contempla a tristeza do teu coração. Ele contempla aquilo que está entristecendo você. Ele contempla aquilo que você está desejoso no seu coração. E aqui nós vamos ler que o rei fala para ele. E ele tem a coragem, porque ele estava, irmão, sobre oração. Porque ele não poderia abrir o coração dele para o rei e falar de algo da vida particular dele. Porque ele poderia ser morto. Mas ele estava sob oração. Por isso também vem falar para mim e para você, que quando a gente for fazer alguma coisa, falar alguma coisa, nós devemos estar sob oração. Nós devemos estar sob cobertura espiritual para tomar uma atitude. E muitas vezes você fala assim, eu não posso, eu não tenho coragem, quem sou eu? Mas se você está sob cobertura espiritual, Deus te dá ousadia, Deus te dá a graça, Deus te livra, Deus te dá livramento e Deus abre os caminhos para você. E aqui Neemias, ele vai falar com o rei, vai falar o que está entristecendo o coração dele. E o rei não repreende ele. O rei ainda pergunta para ele, e o que posso eu fazer por ti? O que queres? E aí, naquele minuto, naquele instante, ele ora em pensamento, para poder, ele consulta a Deus primeiro para poder responder ao rei. E ele tem a ousadia de pedir ao rei ajuda para reconstruir. O que você está precisando reconstruir na sua vida? Glória a Deus. O que está precisando ser reconstruído? Seja o que for que está precisando ser reconstruído na sua vida, na sua casa, na sua família. Eu não sei em qual área da sua vida você está precisando de uma reconstrução. Mas a primeira atitude que eu e você devemos fazer é orar, é jejuar. Estar sob cobertura espiritual para daí nós tomarmos uma atitude. E foi o que Neemias fez. E quando a gente está sob oração, sob cobertura espiritual, irmãos, tudo fica diferente. Vai tentar resolver um problema sem estar sob oração, sem estar sob a direção de Deus. Em todas as áreas da nossa vida. O nosso pastor acabou de falar de nós sairmos da nossa igreja, onde nós congregamos, onde Deus nos chamou para estar em outro lugar. Será que está sob oração? Será que está sob cobertura espiritual? Será que está sendo obediente à palavra de Deus? Será que está sendo obediente àquilo que Deus quer para a vida daquela pessoa? E é assim que nós devemos pensar. Pela nossa razão, pela nossa carne, irmãos, nós não oramos, nós não jejuamos, nós não largamos o conforto do nosso lar para vir no culto, nós não deixamos o conforto do nosso lar para vir na oração, nós não deixamos o conforto da nossa casa para ir estender a mão a alguém que está precisando. Nós nos tornamos mesquinhos, não doando o nosso dinheiro, não doando algo para o irmão que está precisando. Mas quando eu e você estamos sob a cobertura espiritual, como Neemias estava, ele teve a atitude, ele teve a coragem, a força dada por Deus, pela cobertura espiritual que ele estava, de Eita, glória a Jesus! E o rei abriu todas as portas para ele passar. E o rei enviou todos os recursos que ele precisava para ele reconstruir a cidade de Jerusalém. E Deus deu a ele estratégias. Deus deu a ele passagem livre. Então, o que você está precisando? Qual é a carta do rei que você precisa para realizar aquilo que você está orando a Deus? Para aquilo que você quer reconstruir? Deus vai te dar a carta. Deus vai te dar um recurso. Deus vai deixar o caminho livre. Vai te dar tudo aquilo que você precisa para alcançar o que você está orando e você está pedindo a Deus. Porque muitas vezes, irmãos, você pensa que Deus não está olhando para você. Que Deus não está enxergando a sua dor,
Deus não está olhando para aquilo que você está orando tanto. Mas assim como Neemias, a tua oração, o desejo do teu coração é agradável a Deus. Aleluia. Então, quando é agradável a Deus, Deus abre as portas. Glória. Deus envia as cartas. Deus tira todo o empecilho que puder haver no caminho. Deus te dá a passagem livre para você realizar aquilo que você deseja. Só basta ficar sobre oração, sobre jejum, buscando a presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E confiar no nosso Deus, que no tempo dele, ele realiza, irmãos. E assim Neemias fez, irmãos. E assim Neemias, ele não se conformou com aquela situação na qual ele estava. Aleluia! Ele teve a atitude, que é a atitude que nós temos que ter. Nós temos que ter atitude com o nosso ministério. Nós temos que ter atitude no nosso trabalho. Nós temos que ter atitude no meio da nossa família. Irmãos, na minha casa existe, as pessoas não são convertidas a Deus. Eles têm a religião, eles vivem no mundo que não é o nosso mundo, que não é o meu mundo. Mas eu não posso me misturar, porque eles não estão ainda na presença de Deus. Mas eu tenho que levar eles para a presença de Deus. Eu não posso ficar no meu comodismo e deixar que tudo se vá, que siga os caminhos conforme eles desejam. Eu tenho que estar sob oração pela minha família. E é assim que a igreja de Deus, ela tem que estar sob oração pela sua família. Porque quando que um copeiro, Deus vai levantar ele e vai tocar no coração dele, para ele fazer essa obra, essa grande obra, irmãos. E muitas vezes você se sente pequeno, incapaz de realizar algo grande para Deus. Ele era um copeiro, mas ele teve o desejo no coração dele. Em nenhum momento Deus apareceu para ele e falou assim: você vai fazer algo para mim, você vai lá reconstruir. A palavra não diz isso, mas diz que ele se incomoda, ele se entristece, e ele tem a atitude de orar, de jejuar, de se consagrar, e ele tem a atitude de falar com o rei e de pedir tudo aquilo que ele necessitava para reconstruir. E é isso que nós temos que fazer, ter atitude, irmãos. Crente de braço cruzado não faz nada. Crente de braço cruzado que vem na igreja como se viesse para um velório, não dá glória a Deus, não ora, não jejua, não lê a palavra, não tem atitude, não se prostra a ajudar um irmão, nada vai acontecer na vida dele. Deus tem muitas bênçãos para a vida dos seus filhos, para todos. Deus não faz distinção. O mesmo que Deus tem para aqueles que serviram a Deus, qual é a diferença? É o que vai buscar mais a Deus, é o que vai orar mais, é o que vai se colocar mais na presença, é o que vai se consagrar mais. Ele vai ter mais a presença de Deus, ele vai ter mais a direção de Deus, e Deus vai abençoar a vida dele. Deus vai dar tudo para ele, por quê? Porque Deus está vendo o esforço dele, Deus está recebendo a oração dele. E assim Neemias fez. Neemias recebeu todos os recursos que ele necessitava para ir reconstruir Jerusalém. E em todo momento ele não pede só por ele. Não era nada pessoal para ele, irmãos. Mas era para Jerusalém, para a terra dele, para a casa dele. Então que eu e você tenhamos essa atitude. Oração. Oração, consagração, jejum e atitude, irmãos. Não se sinta pequeno para fazer algo pela tua família. Quem sou eu para converter a minha família? Quem sou eu para fazer isso para Deus? Quem sou eu para reconstruir? Mas se você tem Deus, você pode todas as coisas. Você pode derrotar quem você quiser, tiver no caminho, porque Deus vai à sua frente. Aleluia. Deus te dá estratégia, Deus te dá recurso. Às vezes a gente acha que essa igreja é pequenininha. Será que essa igreja vai ter crescimento? Mas Deus, irmãos, Ele dá recursos. Deus envia recursos. Aleluia. Deus envia recursos, irmãos, e nós temos que olhar com os olhos da fé. Eu já vejo essa igreja grande. Eu já vejo essa igreja cheia de gente. Eu já vejo essa igreja com grandes eventos.
E é assim que nós temos que orar pedindo a Deus os recursos necessários. Mas para isso, para tudo que aconteceu na Bíblia, irmãos, todos os profetas, tudo teve que estar sob oração. Oração é a chave da vitória. Oração e obediência na palavra do Senhor. E assim como Neemias teve todos os recursos, e ele reconstruiu Jerusalém, como nós sabemos, e ele não deu ouvidos a quem falava, quem podia falar o contrário, que você não pode, quem é você, né? Porque as pessoas adoram jogar isso na nossa cara. Eu te conheço, eu já te vi lá atrás, quem era você? Mas o que importa para Deus é quem é você hoje. Amém. O que importa para Deus é que Deus nos tirou lá do mundo e nos assentou para sentar com Ele na grande mesa. Então que eu e você tenhamos esta palavra para este ano. Oração e atitude, irmãos. Oração e atitude. Vamos sair do nosso comodismo. Vamos orar mais. Vamos fazer mais pela obra de Deus. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade e as palmas. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus.